Bem-vindos ao programa Porta de Hangar, que vai ao ar todas as semanas pelo canal YouTube. Bem-vindo ao programa Porta de Hangar, o canal da aviação. Apresentação, Ricardo Peccari. Se você não é inscrito no Porta de Hangar, inscreva-se. Você vai ter boa informação sobre aviação aqui a semana toda e convidados especiais, como o meu amigo que está aqui hoje, o Guto Lacaz, arquiteto, artista. Que mais, Guto? Bem-vindo. Chega? Chega. Já tá bom demais? Tá bom demais. Mas você se formou em eletrônica industrial, né? Eu não concluí o curso porque eu vi que no quarto ano eu já não estava entendendo mais nada. Aí eu falei que eu tinha que mudar de área. E como eu gostava de desenhar, eu falei, vou para arquitetura. Aí a arquitetura salvou a minha vida. Embora eu não tenha praticado a arquitetura como eu gostaria, ela me deu uma formação assim muito ampla e humanista, né? Então o que eu gostava de desenho assim, a arquitetura potencializou muito, né? Que eu estudei cinema, fotografia, desenho industrial, comunicação visual, então esse leque se abriu e aí lá dentro eu encontrei as artes plásticas, né? Que ficou sendo uma paixão na minha vida, né? Mas aí o desenho veio que forma? O desenho veio desde criança, que eu gostava muito nas revistas da minha infância, tinha sempre cartoon, né? Que eram os humoristas, né? Os desenhos de humor. Tinha o Jaguar, tinha o Milor Fernandes, tinha o Borjalo, tinha o Ziraldo. Só cara ruim, né? Uma geração péssima, né? Aí eu copiava, eu gostava de copiar desenho, eu ia do lado assim e copiava. Fortuna, né? E aí a minha formação se deu no desenho de humor, assim, que eu achava uma maravilha ver um desenho que às vezes não tinha nem balloon, era só a situação, já era engraçado. Eu falei, nossa, que legal. Mas eu nunca achei que isso era profissão, né? Achava que era um diletantismo. E aí, quando eu entrei em arquitetura, eu vi o quanto que o desenho abrangia, né? O mundo inteiro era desenhado, né? Tinha a importância, né? Demais para a cultura. Eu até acho que o desenho é a coisa mais importante do mundo, assim, porque é ele que dá forma a tudo, né? Claro. Nós nos diferenciamos pelo desenho, né? Esse microfone é diferente daquela câmera, basicamente é desenho, né? E aí ele é uma instituição assim que dá forma às coisas no mundo, né? E aí eu fiquei na arquitetura, babei, assim, falei, nossa, que legal. E aí eu vi também dessa possibilidade de entrar em artes plásticas, onde o desenho também abrange uma infinidade de atividades, né? E aí, como eu já gostava, ele virou minha profissão, né? E o interessante da artes plásticas é que você não só com desenho, mas mexe com vários tipos de materiais, né? Sim, sim. Artes plásticas hoje em dia não tem limite, né? E a cada dia também são lançados, né, novos materiais. Eu sou xereta, eu sempre fico perguntando para colegas, né, o que eles estão usando, como é que fizeram. E aí alguns eu incorporo no meu repertório e outros eu falo, não, isso aqui não vai dar agora, mas fica no HD, assim, esperando uma oportunidade. No HD da cabeça. No HD de biblioteca de possibilidades, né? Então tem trabalho que eu vou começar a usar um material que eu nunca usei e aí vai ser um experimento mesmo, assim, tem que né? estudar o material e Sim, tudo. fazer testes, compra uma placa, corta, dobra, queima e aí fala, isso aqui é legal para isso, para aquilo, né? Vai aprendendo. Eu tenho muitos amigos que são xeretas como eu, então eu vou aprendendo com eles, né? Fazendo cursos paralelos, assim, com o Dude Maia Rosa aprendi fiberglass, com o Pedro Prado aprendi o poliuretano expandido, com o Edu Prado aprendi o alumínio. Então, cada um assim foi contribuindo e eu fui incorporando nos trabalhos, né? E você gosta da arte com madeira, por exemplo? Eu sou marceneiro, mas eu sou marceneiro de Araque, né? Assim, eu comecei fazendo trabalhos em madeira, né? A primeira máquina que meu pai me deu, eu tinha uns 18 anos, era um conjugado Acerb, né? Que tinha serra circular, lixadeira, torno, furadeira, uma maquininha que eu tenho até hoje, assim. Me esbaldei com ela, fiz galinheiro, fiz carrinho de rolemã.
Eu sou basicamente um marceneiro. Assim. Depois eu fui aprender eletrônica, depois fui aprender serralheria, usinagem, fui sofisticando, assim, né? E fui também conhecendo profissionais que faziam tudo isso melhor que eu. Aí eu faço um modelo experimental e depois passo para um profissional fazer a versão final, caprichada, né? Entendi. E você, como marceneiro, ficou com todos os dedos da mão, não? Só esse aqui que eu perdi, ó. Mas na serra? Esse é na desempenadeira, que é uma máquina filha da puta, né? É um cilindro assim com 3 lâminas que gira em alta velocidade, mas você só vê a primeira lâmina. E eu tava passando um sarrafo assim, ela pegou e aí eu perdi meu dedo. Eu olhei pro chão, o dedo não tava. Aí vi que ele continuava na mão, aí eu fui de madrugada eu fui no meu cunhado, que é médico. Aí ele me levou no HC na ortopedia, a gente fez uma cirurgia, mas não ficou lá grande não coisa. Colou a falange, mas não colou a falangeta. Eu fiquei com esse dedo de guitarrista. Eu te pergunto isso porque todo cara que eu conheço que mexe com marcenaria ou já perdeu a ponta do dedo, ou já cortou par da mão. Não, eu tenho essa recordação aqui, que é o meu dedinho da esquerda. Mas aí ele quis fazer uma nova cirurgia, eu falei, não precisa, deixa assim que vai ficar meu toque de classe. Assim. É isso aí. Minha marca registrada. E como é que fica agora, por exemplo, a parte de informática? Existe artes plásticas na informática? Muita. Da década de 80 para cá, a maioria é tudo digital, né? Você faz o projeto, modelo 3D, é tudo digital, não tem... Quer dizer, tem o pessoal que ainda pinta, né, analógico, faz a peça única, mas o mundo digital veio com tudo, assim, né? Eu uso quase tudo digital, assim. Aí chega numa coisa 3D, uma construção, que aí ela é real, mas se você quiser divulgá-la, você põe na web, aí o cara na China pode ver, Hoje a comunicação, né, ficou muito facilitada e é tudo digital. Está aqui o Fernando Viana, que é meu assistente, sócio, brother, que fez o Museu Virtual Santos Dumont comigo, e é para colocar a obra do Santos Dumont para o mundo todo conhecer, assim, né? Então é de tudo digital. Aliás, Fernando Viana, bem-vindo. Ele dedurou você antes, eu ia falar de você aqui, mas bem-vindo ao programa Porta de Hangar, viu? Muito obrigado. É um prazer, você conectou eu e esse cara fantástico que é o Guto Lacaz, uma pessoa demais da conta, um cara inteligente e um cara simples como pessoa, muito gostoso ter aqui dentro do estúdio, viu, Guto? Muito obrigado. De vocês. Ô Guto, você, para quem não é tão mais antigo assim, que nem a molecada hoje, que nem nós, vamos dizer assim, você fazia várias performances, eu lembro, que eram muito divertidas de se ver com as suas obras. Era muito legal de ver, né? Obrigado. A Eletroperformance, entre outras. Eu tenho a Estranha Descoberta Acidental, o Executivo Heavy Metal, Espetáculo Máquinas 2. Conta um pouquinho dessas performances pra gente. Isso foi fazendo com o tempo. Eu entrei em artes plásticas, fazendo desenhos, objetos e pinturas, em 78. Aí, em 79, eu conheci o Aguilar, José Roberto Aguilar, e o Ivaldo Granato, que eram artistas que, além dessas modalidades, eles faziam performance, que eram apresentações quase teatrais, mas legal. sem texto, assim, eram só cenas, assim. O Aguilar tocava piano com luva de boxe, por exemplo, né? O Granato, ele fazia umas caixas de plástico transparente, ele ficava dentro e ele fazia uma action paint, pintava e as pessoas viam aquilo 360 graus. Eu achava muito bonito aquilo do artista criar uma cena, né? E um dia o Granato me convidou. Eu estava louco para fazer, mas não sabia nem como começar. E um dia o Granato falou, Gutão, quer fazer uma performance? Puxa, Granato, tudo que eu quero é fazer uma performance. Então, quinta-feira que vem, no Centro Cultural São Paulo, Band-Aid. Eu falei, olha, fazer 1 minuto. Eu falei, que bom, 1 minuto é um tempo bom para passar vergonha e sair de fininho, né? E aí ele tinha convidado 60 pessoas, cada uma entrava, fazia 1 minuto e saía.
E aí eu pensei numa cena, assim, com as coisas que eu tinha no ateliê mesmo, criei uma cena e fiz, e deu um delicioso frio na barriga, assim. E aí quando eu completei a cena, me deu uma alegria tão grande, falei, não quero nunca mais parar de fazer isso. Aí eu comecei a pensar diariamente em como, sei lá, o que eu posso fazer com uma xícara, com um microfone, que não seja fazer o uso normal delas, né? Fazer um uso inusitado. E aí eu comecei a esticar a linguiça, né? Dessas primeiras cenas, nasceu a Eletro Performance, tem quase 80 máquinas, 80 aparelhos, assim, né? Que eu apresento de vez em quando. Agora eu vou apresentar no Sesc Paulista, no dia 16 e 17 de setembro, uma sobre aviação, chama-se Ludovoo, voo lúdico, que são 20 cenas com aparelhos que voam, né? Ou que voam ou que são simulações de voo, assim. É uma que eu fiz em 2016 e agora a gente conseguiu espaço no Sesc Paulista para fazer 2 apresentações. Então repete para a gente poder marcar isso aí, a pessoa ir lá visitar você. Então, setembro, segunda quinzena, dia 16, que é sábado, às 20 horas, e dia 17, que é domingo, às 18 horas. Ludovoo. Pronto, não vai perder, porque eu vou também estar lá assistindo. Eu e o Javier, que é um arquiteto que é meu partner, nós vamos apresentar 20 cenas cenas relativas à aviação, com brinquedos, é um espetáculo bem gostoso, assim. É divertido, é engraçado e ao mesmo tempo poético. E no ano que vem, 2024, no começo do ano, ainda sem agenda, eu vou reapresentar a Eletro Performance, que é a minha primeira performance. Adoraria assistir. Essa é de 83, nós vamos reeditar em 2024. 40 anos. Agora toda turbinada, assim, num espaço que tem no Museu de Arte Contemporânea, no térreo. Estou investindo bastante nela, estou curtindo. É para o ano que vem, então, Eletro Performance. Vai ser muito bom. E aí, se aparecer alguma oportunidade, algum novo convite, eu aviso vocês. Mas essas 2 já estão meio agendadas. Por favor, avise que a gente vai anunciar para a turma vir. Opa, tá vamos bom? Vamos lá. Você trouxe o Fernando aqui no estúdio e ele, além de fotógrafo, você falou para mim que ele te ajuda em um monte de tipo de trabalho. Virou um brother, assim. Brother. É um Big Brother, porque ele também Big é um brother, cara parrudão. Então, o Fernando, eu tive a felicidade de conhecer no Senac. Eu dei um curso de pós-graduação no Senac Cipião e ele era aluno do Senac Cipião. E anos depois eu fui fazer um curso de cenografia pelo Instituto Tomiotaki para montar a ópera Così fan tutte, de Wolfgang Amadeus Mozart, lá no Teatro São Pedro. E ele apareceu como um dos interessados. Aí a gente ficou muito amigo, assim, começamos Ele já tinha essa expertise de web, assim, a gente começou a trocar figurinha e aí a gente ficou muito amigo também. aerostoraviation.com, soluções em aviação. A Black Hawk Aerospace é uma empresa especialista na melhoria do desempenho de aeronaves, aumentando as capacidades de voo para níveis incomparáveis, com valores competitivos se comparado à compra de um novo. Melhoramos o desempenho de aviões como King Air, Pilatus e Caravan. Saiba mais em blackhawk.aero. Surgem suas criações, Guto? Muita coisa é convite, né? Começa do Granato. Guto, vamos fazer uma performance quinta-feira. Opa, vamos lá. Eu começo a pensar a respeito, né? Tem uma coisa de 1 minuto, o que eu posso fazer, com o que eu vou fazer. Aí você põe a máquina mental para responder essa solicitação. Outras eu faço sem querer eu faço. Assim, na cachola. Né? Tô vindo para cá, olha aquele poste ali, aquele poste lembra não sei o quê. Aí eu ando sempre com um caderninho, eu chamo de HD externo, né? Esse caderno. Isso é bom. E aqui eu anoto coisas assim. Olha que legal. Posso mostrar para a turma? Não? Pode. Que legal, gente. Vai anotando as coisas aqui.
E isso é muito bom, né? Aqui, E ó. ando com caneta. Esse aqui tá em branco ainda porque é secreto. Logo vai Na aparecer. verdade está escrito, mas com tinta... Incolor. Tinta mágica. E eu gosto de caneta também, eu sou bem analógico. Então isso aqui não me falta, que a qualquer momento pode baixar o santo, eu anoto, aí depois eu vou mudar de mídia, passo para o computador, eu vou para a oficina e construo, né? Mas você falou de santo, mas teve um lance na sua vida com uma entidade, não sei, eu li alguma coisa a respeito. O que foi essa história? Não sei do que você está falando. Mas eu vou achar e vou te falar que teve uma entidade num show no Ibirapuera, um troço assim, foi engraçado até. Isso eu sei do que você está falando. Lembrou, né? Então, em 89, eu fui convidado pela prefeitura para fazer uma intervenção urbana sobre os direitos humanos. Era o bicentenário da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Aí eu fiquei estudando, eu queria fazer muito no Lago do Ibirapuera, que é um lugar que eu conheço desde criança, né? Queria fazer um trabalho flutuante. E aí eu estudei uma situação para fazer um auditório de 25 cadeiras flutuando no lago. Foi cheio de perrengues, mas consegui resolver, ficou lindo. E no dia que nós estávamos desmontando, ficou 3 meses no lago. Auditório para questões delicadas, chamou-se, né? Aí eu fiz com um primo meu, Lucas, que estava se iniciando em artes plásticas, ele foi meu assistente. Aí um dia a gente estava desmontando, puxamos a composição toda para a margem, paramos ali no pavilhão japonês. Aí, enquanto eu fui no carro, acho que pegar uma ferramenta ou desmontar alguma coisa, o Lucas ficou lá na margem. Aí, quando eu voltei, o Lucas falou: nossa, você não sabe, Guto, veio aqui uma senhora dizer que ontem ela estava aqui no lago e viu um monge da casa oriental em posição de lótus. É isso mesmo. Orando assim, né, em direção à composição. E ela, para variar, perguntou: o que o senhor está fazendo aí? Ele pacientemente ele falou: eu estou orando porque o auditório está repleto de espíritos. O monge estava vendo o auditório ocupado, né? Ali não podia sentar uma mosca que afundava tudo, né? Ainda bem que era espírito, né? Então, aí a gente ficou super honrado, né? Com o comentário, embora a gente não tenha registrado assim, a cena, ficou essa memória, né? De que aquele auditório realmente teve foi alvo, né? de uma cerimônia para discutir os direitos humanos, assim, né? Com esses espíritos que espero que tenham sido espíritos bons, né? Com certeza. E aí a gente ficou contente, né? Eu, como não acredito em nada disso, eu não creio em las brujas, pelo que las hay, incorporei, né? Então, de vez em quando eu conto essa história. Teve essa senhora que foi a interface, né? Que ela nos contou. E a gente ficou contente, falei: poxa, que legal. Legal, claro que é legal. É um comentário espiritual. Uma baita história, cara. Eu conto com orgulho, assim, né? Com relação a essa intervenção no Lago do Ibirapuera das 25 cadeiras, deve ter sido uma dor de cabeça mais ou menos isso aí para montar, hein? Como é que foi? Então, tenho um amigo que é o Rafik Farah. O Rafik Farah é arquiteto, ele se formou também na mesma época, ele se formou na FAO, USP, eu me formei na FAO São José, a gente é muito amigo. E quando eu decidi que eu ia colocar cadeiras no lago, a gente precisaria descobrir qual estrutura que ia ter embaixo da cadeira para que ela ficasse flutuando. É fundo aquele lago ou não? O lago, não sei. Ele vai afundando, assim, mas eu não sei. Mas você entrou dentro dele? Não, a gente ficava na mar, montava na margem, depois com cabo de aço a gente puxava para o ponto o ponto determinado, definido, onde tinha melhor gestalt, melhor visualização, e ancorava. Tinha 4 âncoras, assim, ele ficava atirantado com 4 âncoras de paralelepípedo. A gente amarrava assim, jogava na água, ele ficava praticamente parado, né? Só de vez em quando tinha um vento muito grande, ele rompia um cabo, a gente catava, voltava. A gente ia aqui todo dia lá para
para avaliar o desempenho dele. Aí eu com o Fará chegamos à conclusão de colocar a cadeira embaixo de um X, em cima de um X, e nas pontas do X, prismas de poliuretano. Então ficou tipo uma libélula, assim, né? Uma aranha que pousa na água, tem a tensão superficial, fica parado, né? Só que a primeira solução eu fiz em madeira e isopor. E aí encharcou e a madeira entortou, assim. E também eu não prendi direito o pé da cadeira na madeira, soltou tudo, assim. De um dia para o outro foi um desastre, assim. Imagino. Aí saiu no jornal, cadeiras naufragam. Foi uma vergonha nacional, assim. Saiu na Folha de São Paulo. Aí minha mãe, que era viva na época, falou, chama o Lucas, né, que é esse primo meu, para te ajudar. Eu estava fazendo sozinho. Era uma época que eu não tinha equipe, e também era um trabalho que eu nunca tinha feito, né, ao ar livre. Assim, eu não sabia o que eu tinha pensado. Era muito maior do que eu. Não tinha o Fernando Viana para te ajudar? Não tinha o Viana, não tinha o Georg, não tinha ninguém. Bom, aí eu falei, agora eu vou começar a fazer direito. Aí eu chamei o Lucas, falei, Lucas, tira tudo fora, tiramos tudo fora. E aí os meus amigos começaram a me ajudar. O Pedro Prado me ensinou sobre poliuretano, falou, o isopor não pode usar porque o isopor encharca, ele não é impermeável, entre uma bolota de isopor e outra entra água, aí desestabiliza. E a madeira também encharca, é uma porcaria. Aí o Eduardo Prado falou, você tem que fazer em alumínio. Bom, só que alumínio é muito mais caro, para fazer um X de alumínio é muito mais complicado, tem que fazer cantoneiras, parafuso, porca, E aí eu tinha que arrumar um profissional que fizesse, porque é tudo multiplicado por 25, né? Aí achei um senhor lá na Vila Madalena que compreendeu a minha situação e eu já tinha recebido da prefeitura, quer dizer, eu tinha que entregar aquilo que era uma encomenda. Foi bem tenso, assim, mas foi muito bonito porque teve uma redenção, eu consegui resolver. Eu lembro do resultado. Hoje é um trabalho que está resolvido tecnicamente, assim, até o ano passado a prefeitura queria montar de novo, mas eles desistiram. Então ficou lindo, assim, eu tenho o maior orgulho dele porque ele passei esses perrengues, essas vergonhas todas, mas em compensação ele teve uma solução técnica e plástica, ficou fantástico. E mais ou menos 5 vezes por ano eu vendo a imagem para livros didáticos, então é um trabalho vitorioso, assim, né? Então foi assim, também experimentando novos materiais, fazendo testes in loco, coisa que eu nunca tinha feito, né, ao ar livre, assim. Todo dia a gente ia no lago, puxava 2 cadeiras, 4 cadeiras, fazia testes com pequenos conjuntos para ver o que acontecia. E aí a gente foi dominando as forças da natureza e um dia resolvido, né? Que elas são implacáveis, né? E a aviação? Você gosta de aviação? Como é que surge a aviação? Eu gosto de todos os meios de transporte. Só carro que eu não acho muita graça, mas trem eu adoro trem. Barco, eu sou vidrado em barco. Esse efeito da flutuação eu acho um efeito sensacional, né? Arquimedes, assim. E aviação, né? Porque desde criança que eu era cliente não era, consumidor da Casa Aerobras, né? Que eu ia comprar Paulistinha, Planador. Delícia. Que é uma casa que infelizmente fechou, né? Deixou uma geração toda órfã, né? Então eu sempre gostei, assim. Mas era como é que chama? Um amador, né? Assim, nunca... até queria, né? Queria ser piloto? Eu queria ter feito ITA, assim, queria projetar um avião, né? Mas eu nunca tive cabeça para isso, né? Então ficou nessa parte do admirador, do amador, né? Então eu sempre gostei, assim, era um dos meus brinquedos favoritos, era montar aeromodelos, né? Tentei montar modelos a motor, mas nunca cheguei até o final, assim, meio parava no caminho. No control, assim, montava, quando chegava na hora de pôr o motor, na época também era caro, eu nunca vi um motor daqueles funcionar direito, assim.
Mas eu montava modelos de plástico modelismo eu fiz bastante, e principalmente esses de vareta, né? Assim, de papel, adorava, né? Quebrava tudo depois. Aquele que você entelar, estava quente no dia, depois chovia, a tela enrugava toda. Esticar aquele com DOP, aquilo tudo era um horror, né? Ninguém conseguia, de vez em quando falar, meus modelos nunca vão. Não se incomode que ninguém voava. A gente fazia mais para montar, para se Era uma ocupar. delícia fazer isso. Eu também comprei muito aviãozinho na Aerobras. Então ficou por aí, né? Ficou como amador, assim, mas nunca fui além disso, assim. Legal. E o Santos Dumont, como é que foi aqui? Então, o Santos Dumont surgiu desse livro aqui, que eu até tinha posto ele aqui, mas eu esqueci de pôr na mesa. Há uns 30 anos atrás, eu tinha um amigo que chamava-se Amaro Moraes. E o Amaro Moraes era um advogado e um xereta, assim, ele gostava muito de ciências. E um dia ele trouxe esse livro aqui para mim, que é o Danler. Aqui está legal. Mostra na câmera 36 lá. Isso, o Santos Dumont. E esse aqui é um livro que ele escreveu em francês, mas foi traduzido para o Brasil como Meus Balões. E eu já conhecia a obra do Santos Dumont, que eu ia de vez em quando lá no Museu da Aviação, que era na Oca. Tinha a Fundação Santos Dumont na Oca. Que ainda existe, né? A Fundação Santos Dumont, hoje eu não sei mais onde que ela está. Ela foi se desintegrando e eu não sei onde que ela foi parar. Ela teve um tempo no Semucan, que eu visitei, mas era uma casa, um lugar totalmente inadequado. Depois ela foi para a base aérea de Guarulhos, que já era um lugar melhor. Mas a base aérea de Guarulhos não queria a fundação. Ela tirou de lá e ela ficou meio... não sei onde. Hoje ela está lá guardada em São Carlos, no Museu TAM, que não está funcionando, mas está lá abrigada, toda a obra. Eu não sei onde está e lamento muito, porque é um material que são obras... as únicas obras que restaram dele. Tem o cesto do 14 bis, tem o cesto do Balão Brasil, tem o conversor marciano, e mais alguma coisa, assim, fotos, tal, mas de objeto mesmo eu me lembro desses três. Aliás, o cesto do 14 bis está na exposição Santander, está mostrado lá na exposição Santander. Então, eu acho que eles conseguiram uma sessão, porque o conversor marciano foi mostrado no Itaú Cultural também, numa exposição que a Luciana Garbim o do esqui. Tá também no Santander. Então, eles conseguiram um comodato lá, né, para expor. Isso é ótimo, assim, que mostra para as pessoas essas peças que são peças únicas, né? Bom, eu ganhei esse livro, comecei a olhar, e aqui tem todos os dirigíveis, eles são Balão Brasil, dirigível número 1, dirigível número 2, dirigível número 3, dirigível número 4, 5, 6... 7. Pulo 8. Aí tem o 9, que é o Baladeuse, que é o mais conhecido deles. E aí aí mistura um pouco com projetos de helicóptero, que ele tenta Aí chega bom, aí depois a gente vai contar. Aí eu falei, nossa, ele fez todos esses dirigíveis, são todos elegantes, todos voaram, né? O número 6 foi vencedor do prêmio Deutsch, né? Que era um prêmio que foi lançado para quem saísse de Saint-Claude, que era um parque, desse a volta na Torre Eiffel e retornasse em meia hora. E, puxa, aí me deu um insight de que ele não era só um inventor. Eu falei, Santos Dumont era um designer. Aí essa exposição que nós fizemos, eu e a Adélia Borges, Santos Dumont... Designer, um pioneiro do design de produto. Que muita gente não sabia disso, não sabe verdade, hoje, na né? verdade, a gente inventou isso, a gente atribuiu a ele esse título, né? Que na época nem não se falava nisso, né? Porque ele tem quase esse daqui que é o número 20,
Então ele fez 20 projetos, no mínimo. Que né? é o Demoiselle. Esse é o número 20, Demoiselle. Demoiselle quer dizer senhorita ou libélula. A amiga dele, Cristina Prado, foi visitá-lo no hangar e estava essa belezura aqui montada. Ela falou, nossa, parece uma libélula. Aí ficou. Porque as asas eram de seda e ele era todo de bambu. Mas você acha que esse avião é o que a gente conhece como avião hoje? Então, esse é o começo? Aqui que tem um jogo assim que os seus ouvintes vão... Espero que eles não se confundam. É assim, o primeiro voo que ele faz, real, é com o 14 bis. Ele faz 2 voos com o 14 bis. 14 bis, ele faz 2 voos, um em outubro e outro em novembro Câmera 36, por favor. De 2006. Tá. Outubro... 1906. Mas outubro foi o que foi puxado a cavalo? Não, nenhum foi puxado a cavalo. Mas aquela foto, então, o Guto, qual então, que é assim, cavalo? ele, Qual a história? antes de voar, propriamente dito, ele era cauteloso. Então, qual é a cautela que ele fez? Ele pegou... Ele falou, ele estava acostumado a voar com dirigível. O dirigível, ele sobe com o gás hélio, que é mais leve que o ar. Sim. Aí ele precisa de motor só para empurrá-lo. E o leme para dirigir. Então ele não tem que decolar com a própria força do motor. Quem decola é o próprio gás, né? Ele estava muito acostumado com isso, mas agora ele ia se aventurar ao mais pesado que o ar, que era o avião. E aí ele, depois de ter construído o 14 bis, ele faz 2 testes em terra. Ele pendura como se fosse um bondinho. Sim. E aí tem um burrinho que puxa. Isso aí é para ele estudar a estabilidade, para ele ter uma simulação do voo. Muito perspicaz. E o outro, ele tem o balão 14 que ele já tinha. Ele pendura o 14 bis no balão 14. Fica esse híbrido aqui, ó. E esse híbrido, daqui nasce o nome 14 bis, que ele tinha montado, mas ele ainda não tinha pintado. Esse aqui seria o 15, porque o projeto anterior era o 14. Ele ia fazer o 15. Aí ele conta que algum popular aqui falou assim, esse aqui é o balão 14, o de baixo é o 14 bis. Nasce daí esse nome curioso. E ele adotou, assim, ele adotava e mandava ver. E ficou um nome forte, né, 14 bis. Mas esse aqui não está simulando só para ele estudar a estabilidade da aeronave. Antes de a gente continuar no 14 bis, eu quero te fazer uma pergunta. Você acha que o Santos Dumont foi um cara vanguardista, que ele transformou o voo de balão ou não? Não, ele conquistou a dirigibilidade, que não era pouca coisa. Muita gente tinha tentado, né? Desde aqui, a gente mostra aqui os primórdios, o Giffard, que era um francês que anunciou o voo, mas ninguém conseguia, porque sabe o que ninguém conseguia? Aqui, ó, no comecinho tem... Mas eram desenhos, não eram projetos realizados, né? Aqui é um negócio impressionante, que na literatura ele conta que ele viu o motor a combustão, né? O motor a explosão, que se chamava na época, né? Numa feira industrial. E ele viu aquele motor pequeno funcionando. Falou, puxa, é isso aí que vai resolver o problema da dirigibilidade dos balões, que é um motor compacto e potente, peso, potência. E leve. Então, leve, né? Pequeno peso e muita potência. Aí ele contou para os amigos dele, os amigos dele falaram, você é louco colocar um motor a explosão num dirigível, se alguma fagulha do escapamento vai estourar o balão. Aí ele falou, então eu vou fazer um teste. Ele pegou o triciclo dele a motor, pendurou numa árvore a alguns centímetros do chão, olha só que bacana isso aqui. E pôs em movimento. Aí ele percebeu que o triciclo vibrava menos do que em terra, suspenso assim. Então ele fez uma simulação de voo com o triciclo dele. E ele pegou o escapamento e virou para baixo. E aí quando ele fez o dirigível, aqui dá bem para ver a distância da gôndola
bem longe do... Exatamente para não ter perigo de pegar então fogo. ele evitou todo... E aí foi um sucesso, assim, já deu certo. Aí ele desenhou esse motor de duplo cilindro, que isso aqui eu não entendi até hoje, um sobre o outro, mas ele que desenhou. E ele faz o dirigível número 1. Então, com esse experimento, ele encara o... Ele põe o motor a gasolina no primeiro dirigível dele, com sucesso. Aí ele faz variações de desenho, de invólucro, de potência, fica experimentando, até que chega no número 6, que é esse que ganha o prêmio Deutsch, né? Isso deu muita visibilidade para ele mundial, né? Deu visibilidade mundial. O Thomas Alva Edison, né, que inventou a lâmpada elétrica e a cadeira elétrica, o parabenizou, né, dizendo que os ares estavam sendo conquistados. E esse aqui, que é o número 9, que é o Honda Fit dele, né, o Volkswagen dele, com esse dirigível ele passeava em Paris, né, daqui para lá, de lá para cá. E tomava aqui tem uma foto da primeira mais, né? mulher, Aida da Costa. Ou da direita, né? Que é uma amiga dele que se interessa queria voar, né? Aí ele ensina ela como voa e ele vai de carro embaixo e ela dirige. Primeiro piloto solo, podemos se dizer, sim, né? Sim, e esse projeto número 9, o dirigível número 9, nós vamos construir esse ano no Senac. Senac Interlagos, o professor Suzuki me convidou, a gente já construiu, quem for no Senac Interlagos vai ver uma réplica do Demoiselle que nós construímos há 3 anos atrás. E agora, como esse ano nós comemoramos 150 anos do nascimento de Alberto Santos Dumont, pediram um novo projeto, falaram, então vai ser o número 9, que é o mais famoso dirigível dele. É difícil fazer um voando? Eu nem sei como fazer um voando, porque aí tem que... Quer dizer, até sei, tem que tomar todos os cuidados. Na verdade, nem dá hoje para fazer voando, porque esses invólucros eram cheios de hidrogênio. E não pode mais, né? Hoje você não pode, tem que colocar o hélio. O hélio é 3 vezes o volume do H3, parece, né? Então só aí já pega, né? Já teria que fazer outro shape, né? Esses balões, eles não tinham balões... Você está falando desse aí, mas não tinha vários balões dentro? Eu achei que tinha. Não, era um balão só. Esse aqui era Quem inventa esse negócio de balão dentro é o Conde Zeppelin, né? O Zeppelin era uma estrutura, um balão rígido, né? Então era uma estrutura de alumínio e dentro tinham várias células, né? Mas era um risco isso aí, né? Voar num desse? Um risco não é, né? Como ele fazia, ele tomava todos os cuidados, né? Mas acidentes acontecem. Ele, na verdade, se acidentou em quase todos. Tem um aqui com o dirigível número 5, ele estava voltando de um treino, bateu no Hotel Trocadeiro, quase morreu, né? Ele ficou de pendurado por pouco. Esse aqui é o catálogo da exposição que você fez? Esse é o catálogo da exposição Santos Dumont Design. Na Casa Brasileira. Fiz Museu da Casa Brasileira em 2006 e em 2009. 2006, centenário, né? 2006 foi o centenário do voo do 14 bis e depois em 2009 não tinha efeméride nenhuma, mas as meninas da Elo 3, a Fernanda e a Soraya, conseguiram novamente dinheiro. A gente reeditou a exposição já com muitos recursos digitais, né? Tinha um filme, tinha simulador de voo do 14 bis e do Demoiselle, tinha os filmes de época passando em telas, tinha modelagem 3D que o Dan Palatinic fez, que a gente podia girar a aeronave. Então ela foi enriquecida muito com... Não tinha um túnel de vento também? Tinham 2 túneis de vento, desenhados pelo Fernando Catalano, que é professor de aerodinâmica da Universidade Federal de São Carlos, que foi nosso consultor técnico, né? Então tinha muitas atrações, assim, esses testes que o Santos Dumont fez com 14 bis, com balão e com... As pessoas podiam puxar uma réplica, né, de 1 metro do 14 bis no cabo de aço. Foi bem ilustrado, assim, com modelos... Tinha um modelo do 14 bis logo na entrada do museu, abrindo assim, um portal, né?
Pois lá no jardim do Museu da Casa Verde tinham acho que tinham 14 bis de 1 metro, em experimentos diversos. Lá dentro tinha, infelizmente, a gente perdeu as maquetes do François Durand, que faleceu no ano seguinte, que eram maquetes de 1:100, lindas, assim, mas a gente fez muitas exposições no interior e elas se danificaram no transporte. Foi uma pena, uma dor que eu trago no peito, assim. Sei lá, fez 20 ou 30 maquetes, assim, eram lindas, assim, desse tamanho, como um capricho. E essas eu tenho dor no coração, que eram muito bonitas e ele era um cara muito dedicado. Poucas empresas têm a mesma paixão pela inovação encontrada na Dassault. Ela vive no coração de nosso pessoal, que dedica grande parte de suas carreiras aqui, resultando nos jatos mais avançados do mundo. A paixão também prospera no mundo dos clientes da Dassault, cuja busca incansável pela excelência os torna imparáveis. Dassault Falcon, projetado com paixão. No Porta de Hangar tomamos o café 7 Senhoras, um café com blend especial, em grãos, pó, cápsula ou embalagem especial para a sua empresa. O inventor tem que conhecer física. No caso do Santos Dumont, o pai dele percebeu que ele tinha talento. Ele, com 12 anos, ele já pilotava as locomotivas Baldwin da fazenda. O pai dele percebeu que ele tinha dom, né, para mecânica. E o pai dele, quando ele faz 18 anos, o pai dele estava doente, chamou num tabelião e falou: olha, vou te dar dinheiro para o resto da sua vida, você não precisa trabalhar. Olha que pai, né? Mas que legal, né, pô? Não, é impressionante. Esse testamento em vida, assim, é impressionante. Tá nos livros e a gente colocou aqui no catálogo, né? A grande pergunta que eu faço para gente que gosta de Santos Dumont, já fiz para vários, e quero saber de você, que é um cara que entende demais desse assunto. Eu tô tentando entender, né? Você entende pra caramba. O pai da aviação, quem é o pai da aviação? Então, para mim, assim, a aviação tem vários pais, tem muitos pais, né? Se perdem no tempo, assim, né? Que a gente tem noção, assim. Começa lá com o Leonardo da Vinci, assim, né? Que fez os primeiros esboços de uma asa delta, né? Ele fez direitinho, assim, que até foi montada recentemente com os materiais contemporâneos, e uma pilota, né? Mulher pulou lá de um morrinho e atestou a eficiência do projeto, né? Então passa pelo Otto Lilienthal, passa pelo... O 14 bis, por exemplo, ele é formado por células de Hargreaves, que era um aeronauta australiano. Então é um conhecimento que já tinha no passado, né, de pipas, né? Que era aquela caixa, aquele cubo, né, sem duas faces, que tinha uma sustentabilidade, uma sustentação ótima, né? Uma pipa, só que era uma pipa cúbica, né? Por ali passavam, como diz um amigo meu, Cabral, um quantum de ar, assim, que fazia aquilo pairar, né, no ar, assim, com eficiência. Então, Santos Dumont usou isso, quer dizer, Santos Dumont fez colagem de conhecimentos anteriores, de colegas anteriores, né? Então, a aviação tem muitos pais, né? E já era Canar, né? O 14 bis é voo Canar, né? Que o leme e o profundor estão na frente, como se fosse a cabeça de um pato, e as asas atrás, com configuração do pato, que esse pato chamava Canar, né? E aí ele e alguns colegas dele achavam que se a frente da aeronave levantasse antes, era mais fácil dele inteiro decolar. Então, a frente do 14 bis é bem leve, né?
o motor está atrás. E eu conversando com o Alan Calassi, ele disse que o 14 bis tem uma razão de subida muito grande. Não, aquilo é incrível como ele pequenininho, o 14 bis é enorme, né? Quer ver aqui, ó. Então, esse desenho é a configuração do 14 bis. Ele tem esse pescoçudo assim, e na frente, como se fosse a cabeça dele, faz o esquerda e direita e sobe e desce, né? Então ele achava que se fizesse essa configuração seria mais fácil de decolar. Então o Santos Dumont pode não ser o pai da aviação, ele pode não ter inventado literalmente o avião, mas ele foi o primeiro a voar, né? Em 1906 com 14 bis. Mas, na verdade, aí que está um jogo interessante. O 14 bis ele não marcou a aviação como marcou o Demoiselle. O Demoiselle, aqui eu acho que ele inventa o avião assim como objeto, né? Quase todo avião tem essa configuração, que é a asa na frente, motor na frente, rodas. Nesse caso aqui, ele ficava aqui no interior da aeronave, né? O cockpit era a própria fuselagem, o leme e o profundor, que era um objeto só, assim, né? Aqui só não tem o aileron, né? Os ailerons que vão fazer Era forçado, é isso? Então, isso aqui que eu li uma vez que ele puxava um cabo, puxava aqui, né? Para fazer o aileron. Mas isso aqui eu não tenho certeza, assim. Esse aparelho aqui tem um monte de sutilezas que eu vou conversando com colegas e eles vão me contando aqui e ali. Por exemplo, aqui tem uma coisa muito interessante. Esse motor aqui era de duplo cilindro horizontal, ele que desenhou. Horizontal aqui, é o Boxer, não? Eu não sei, mas no dirigível número 1, o duplo cilindro era vertical, assim. Não entendo como é que aquilo funcionava. E esse aqui é um duplo cilindro horizontal, é um para cá, outro para cá. Que a aviação, no geral, até hoje funciona assim, né? Bom, esse não, tem uns que são radiais, né? Aqueles mas os modernos hoje é tudo do jeito que você está falando aí. Bom, então tá aí. Aí ele que desenhou. Aí a gente pega fotos do Demoiselle, porque todo dia ele mudava. Então tem foto do Demoiselle com o motor embaixo, passa uma correia, vem para cima e tem a hélice. Tem outras que tem os dois radiadores bem do lado dele, assim, na vertical, que é uma coisa super anti-aerodinâmica, né? Mas ele chegou a voar assim, com dois radiadores. Aqui, o Fernando Catalano me mostrou que ele distribui o radiador na asa, que é muito inteligente. A própria asa vira, que é uma superfície que passa ar, né? Resfria e tem água dentro para resfriar o motor. Então ele tinha essa engenhosidade, assim, de onde que eu vou pôr o radiador que estava aqui na frente, ele distribui na asa. Então é sacadas dele, né, de desenho, né, E precisa tornar aerodinâmico e leve, né? Leve. Não tem como mudar isso. Então aí. ele tinha esses insights, assim, né? Tem esse recorte na asa que é maravilhoso aqui, né? Onde a hélice entrava, que é uma coisa bem estética, né? Então ele foi o primeiro a voar e ele que lançou, como diz o Fernando Catalano, esse Demoiselle é o dos Wright, com todo o mérito que tem, o Flyer. Que é considerado o primeiro avião, né? Então, é aí que está a polêmica. Isso, né? Ele só foi... Os americanos só construíram essa narrativa depois da Segunda Guerra Mundial. Até lá não tinha documento nenhum. Aí eles rapidamente tentaram construir e o Marcos Palhares diz que a foto do voo de 1903 só apareceu em 1909. E aí eles tentaram construir essa narrativa que teria sido... Mas quem conhece a aviação diz que o Flyer não está decolando lá do trilho. Ele está a meio metro assim, de altura. Ele está ainda... que ele está, na verdade, pousando, ele não está decolando, parece, né? Entendi. Isso aí eu vi o Henrique Lins de Barros falar. E eles têm todo o mérito, assim, mas eles só foram voar efetivamente em 1908, 2 anos depois de São João, em Paris, com motor francês.
Então, o Marcos Pagliari sabe isso direitinho, que ele foi nos Estados Unidos, procurou as fontes, tudo, e ele fala que eles não voaram, assim, ele afirma, aí a opinião dele. Aí a gente nunca vai ganhar batalha contra os americanos, mesmo porque os brasileiros também não dão... Não dão muito valor. Nenhum valor. O que eu gostei foi que nas Olimpíadas, foi o que, 2018... Essa que aconteceu no Rio de Janeiro, eles fizeram uma simulação cênica do voo do 14 bis, foi lindo. Foi lindo de morrer aquilo, muito bonito. E aí os americanos ficaram possessos. Como que... Eu adorei, assim, que aquela encenação provocou, né, os americanos. Aquilo foi um ponto a favor para o Santos Dumont. Você, falando dessa encenação, você fez um vídeo, criação do vídeo, com o Fernando Viana, vocês dois, né? Cavalgada Patriótica de Santos Dumont. Conta um pouco dessa história. Então, quando a gente fez a exposição lá no Museu da Casa Brasileira, alguns colecionadores e admiradores de Santos Dumont nos procuraram. E um deles foi um senhor, já tinha, na época, 70 e poucos anos, Mário Rangel. E o Mário Rangel trouxe um dossiê sobre um fato que aconteceu quando o Santos Dumont tinha 40 anos. O Santos Dumont estava voltando, ele já tinha abandonado a aviação. Ele foi fazer uma inauguração, algum evento na Argentina, e ao retornar ele parou em Foz do Iguaçu. E lá ele soube que aquela paisagem toda era propriedade particular de um uruguaio chamado Jesus Val, ou Doval, assim. E ele ficou chocado, falou, como que isso é propriedade particular? Isso não pode ser, tem que ser propriedade do povo brasileiro. Aí ele vai a cavalo pelas linhas telegráficas de Foz do Iguaçu até Guarapuava. De lá 3 dias, né, Fernando? Vai a cavalo. Ninguém sabe direito como é que foi. Assim, tentam reconstruir essa história, mas faltam dados. Depois de lá ele vai de Calhambeque, né, de Ford modelo T, até Ponta Grossa, e de Ponta Grossa ele vai de trem até Curitiba. Aí o pessoal está sabendo que ele tá chegando e fazem lá uma aglomeração na prefeitura, e o Santos Dumont então pede ao governador da época, chamava de governador da cidade ou do estado, para, como é que chama isso? Autorizar a desapropriação da área em benefício público. E ele, numa canetada, consegue. E aí, quem for para Foz do Iguaçu vai ver a estátua do Santos Dumont lá. E não vai entender nada o que o Santos Dumont está fazendo aqui. Pois é, ninguém sabe isso, que o Santos Dumont fez o primeiro parque estadual e acho que o segundo parque nacional. Parque do Iguaçu, a iniciativa assim, pessoal mesmo, né? Ele foi lá, lutou pessoalmente por essa conquista. Assim. Então, o Fernando Viana, a partir do relato do senhor Mário Rangel, do pesquisador, fez uma animação belíssima com locução, mostrando essa trajetória. Ele vai de um extremo do Paraná até o outro, praticamente sozinho, para defender essa causa, que ele podia ter feito de outra forma, mas ele meio tomou as dores e falou, deixa comigo que eu vou lá. Naquela época era difícil viajar, nossa, não é que nem hoje. Esse Mário Rangel, ele sempre me escreve, eu queria saber mais, que eu falei, doutor Mário, o senhor tem que ir no Paraná e procurar lá os pesquisadores locais, ver se consegue mais informação, que daqui de São Paulo é difícil, tem que ser lá no local, né? Porque as pousadas não existiam, eram barracões, assim, era muito incipiente tudo na época, né? Em 1916, com 42 anos, Santos Dumont, ao voltar da Argentina, visita Foz do Iguaçu. Perplexo, toma conhecimento de que a área pertence a Jesus Val, uruguaio residente no Paraguai. Decide então ir a Curitiba pedir sua desapropriação. Essa histórica viagem é conhecida como a Cavalgada Patriótica. Santos Dumont chega a Foz do Iguaçu no dia 24 de abril e hospeda-se no Hotel Brasil.
Parte no dia 27 de abril a cavalo, cavalgando 50 km por dia, acompanhando as linhas telegráficas durante 6 dias. Chega a Garapuava a 3 de maio e parte de carro em viagem de 8 horas até Ponta Grossa. De trem, parte em direção a Curitiba. Chega dia 5 de maio. No dia 8 de maio, em audiência com Afonso Camargo, presidente do estado do Paraná, solicita a criação do parque. No dia 28 de julho, o Decreto-Lei nº 653 transforma a área no Parque Estadual do Iguaçu. E em 1939 é criado o Parque Nacional do Iguaçu, o primeiro parque estadual e segundo parque nacional. Legal. Ô Guto, quem quiser conhecer mais o trabalho de você, do Fernando, qual é o site? Então, tem o Museu Virtual Santos Dumont, tem toda a obra, tudo que nós conseguimos até hoje, através de quase 30 estudiosos, está lá, sob o domínio técnico e estético do Fernando Viana, que foi aliciado, hoje ele virou um fã também do Alberto Santos Dumont, e tem no meu site. No meu site tem acesso ao catálogo da exposição, dá para ver inteiro o PDF, e onde mais tem? Nesses 2 lugares tem tudo. Qual que é o seu site? Meu site é gutolacas.com.br. E que tem acesso ao site do Fernando, qual que é? O Fernando... Não, aí tem esse site que é da obra, que é exclusivo sobre Santos Dumont, que é museuvirtualsantosdumont.com.br. É um portal assim que tem já na homepage tem todas os projetos. Vou falar aeronaves, que tem alguns que não são aeronaves, mas a maioria são aeronaves, né? Legal. Muito obrigado pela participação mais uma vez, pela sua agradeço. gentileza Nossa, de vir aqui. foi uma honra. A honra foi minha. Fernando, muito obrigado por você estar aqui com a gente, dar aquela assessoria maravilhosa. E Celso Martins, brigadão, meu amigo, pela força, tá bom? Pessoal, fica no Porta de Hangar, inscreva-se no canal se gostou da conversa, dá aquele like, tá bom? Valeu, um abraço.